Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que virou notícia, o que foi manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Pois é, no dia de hoje não poderia ser diferente. Vamos trazer toda a repercussão das notícias de Brasília, as denúncias que mais uma vez deixaram todos os brasileiros perplexos. A delação, o vazamento da delação premiada dos donos do frigorífico JBS, o maior processador de carne do mundo, que acabou por detonar o governo Michel Temer. As denúncias ainda estão sendo apuradas, mas, na verdade, o governo Michel Temer vem sentindo os efeitos dessas notícias, dessas informações lá de Brasília. No Congresso Nacional também há um clima de perplexidade. Alguns ministros já anunciaram que estão deixando o governo. Tudo isso pode gerar uma crise não só institucional, mas uma crise de governabilidade na gestão Michel Temer. O que dificulta, mas dificulta muito, a aprovação de propostas de reforma, como a da Previdência ou como a da Trabalhista, que já tramitam no Congresso Nacional. Tudo isso a gente vai trazer aqui no 27 Segundos de hoje, com a repercussão entre a classe política de João Pessoa, da Paraíba. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações e essa repercussão. Como deputados estaduais e deputados federais receberam as notícias de que Aécio Neves tinha dado o aval para a JBS continuar pagando propina a Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, ex-deputado preso, para ele continuar calado, sem denunciar o que sabe à Justiça Federal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso, porque no programa de hoje, a gente começa trazendo a audiência pública que foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado pela manhã, para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O secretário de Planejamento, Valdson de Souza, participou da reunião e levou os dados, os números sobre a atual situação financeira do Estado, dos cofres públicos da Paraíba. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquela que define onde o orçamento de 2018 irá investir, as prioridades que o Estado tem traçado e os desafios de vencer a crise financeira. Vamos acompanhar na reportagem de Simon Cavalcante, da TV Correio. Os escândalos em Brasília deixaram os corredores da Assembleia Legislativa agitados e desviaram parte das atenções e dos deputados da audiência pública que discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem permaneceu no plenário acompanhou o detalhamento da peça pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, Valdson de Souza. Segundo o gestor, a previsão dos recursos destinados às despesas do Estado no próximo ano será de 10 bilhões e 700 milhões de reais, um crescimento de 2,14%, que representa um acréscimo de 100 milhões de reais em relação ao orçamento que está sendo executado nesse ano. Valdson também destacou as medidas que o governo vem fazendo para redução de custeio com pessoal, como reestruturação e extinção de órgãos. Mas alguns pontos da LDO foram criticados pela oposição. O governo não respeita, sob hipótese alguma, ao EPB nem a Defensoria Pública, dito pelos próprios representantes que aí estão. Você tem a certeza disso. E isso é o que nos choca cada vez mais quando o representante do governo vem para cá e demonstra desrespeito com essas duas instituições. E no mais, vamos prosseguir ainda as audiências que terão, as conversas que terão por parte do governo, mas não engoliremos de goela abaixo o que o governo impõe justamente, pelo menos, para essas duas instituições. Nós temos aí uma receita em torno de 10 bilhões e 600 milhões, uma receita real
real que deve ficar em 9 bilhões 555 milhões e esse ano nós já contabilizamos uma queda real financeira de 20 milhões. E aí nós temos tensionamentos na área da educação, na área de saúde, nós temos tensionamento na área de infraestrutura, mas na verdade, e aí isso é o bem preocupante, a gente não consegue prever, por exemplo, qual será o FPE, qual será a transferência da participação nacional, que hoje, pelo Pacto Federativo, é responsável por 70% da receita que a população recolhe ao poder público. Os deputados têm até o próximo dia 22 para apresentar emendas. Já o parecer definitivo da Comissão de Orçamento deverá ser publicado no dia 13 de junho. E a expectativa é de que no dia seguinte a LDO seja apreciada em plenário. Bom, o presidente da Comissão de Orçamento e relator da proposta da LDO, o deputado estadual Edmilson Soares, do PSB, já informou de que só vai ter essa audiência pública, só será realizada essa audiência pública, e que ele pretende cumprir na íntegra o cronograma traçado na Comissão de Orçamento, ou seja, a aprovação, como mostrou aí Simon Cavalcante. Um dado que chama a atenção da LDO é que o déficit primário foi de 83 milhões e o governo projeta em 2016 e o governo projeta para 2018 sair desse déficit primário, que claro, o déficit é negativo, para um superávit primário de mais de 280 milhões em 2018. Uma proposta super otimista, superestimada do governo do Estado. Representantes da Defensoria Pública e da Universidade Estadual da Paraíba participaram da audiência pública de hoje e reclamaram da falta de autonomia e dos cortes constantes no duodécimo dessas duas instituições. A resposta do secretário de Planejamento e Gestão, Waldson de Souza, durante essa sessão na Assembleia Legislativa, no plenário José Maris, é de que o Estado não tinha como prever cortes dentro de algumas receitas, como, por exemplo, Fundo de Participação do Estado. Essa resposta não agradou os representantes, claro, dessas categorias, mas o secretário de Gestão disse que não há muito o que fazer, que todo mundo tem que dar sua cota de cooperação nesse momento de crise. O governo do Estado e a UEPB travam uma batalha na mídia para saber de quem é a responsabilidade pela crise que assola a Universidade Estadual da Paraíba. O reitor Rangel Júnior pediu, inclusive ontem, através de ofício encaminhado ao governador, que realize uma auditoria para apontar onde estão os erros. O próprio Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, na participação que teve aqui no Rede Debate da última segunda-feira, disse que havia má gestão e que 85% do orçamento da UFPB eram destinados apenas para o pagamento da folha e que isso inviabilizaria qualquer outro investimento. Outra informação que Gilberto Carneiro disse aqui é de que o Estado está separando no caixa própria, em conta própria, as parcelas do pagamento do 13º salário desse ano dos servidores da UEPB, sob o risco desses servidores ficarem sem esse benefício no final do ano. Agora a gente vai entrar no assunto do dia. Desde ontem, o Brasil, perplexo com as notícias, as informações do envolvimento de Michel Temer e de Aécio Neves, senador da República pelo PSDB, nas delações premiadas dos donos da JBS. Toda a repercussão, claro, os telespectadores da RCTV, do Sistema Correio de Comunicação, vêm acompanhando desde ontem nos telejornais, na internet, em diferentes plataformas e nos jornais impressos, claro. Hoje, aqui no centro de João Pessoa, teve um protesto contra o governo Temer. Trabalhador. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Trabalhador. Vocês veem aí estudantes, manifestantes, deputados estaduais, principalmente deputados ligados ao PT e ao PSB, participando dessas manifestações. E veja a quantidade de pessoas que tinha aí no centro de João Pessoa. Segundo os organizadores desse evento, que tinha a liderança da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é uma central sindical ligada ao Partido dos Trabalhadores, teriam pelo menos 3 mil pessoas aí. É quase o dobro do que a organização do protesto em frente ao Palácio do Planalto registrou hoje à noite lá em Brasília. Segundo os organizadores do movimento de lá,
não passavam de 1.500 manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Essas imagens aí deixam claro que foi também um público superestimado. E no lastro dessas denúncias, dessa crise, o presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, na volta do segundo bloco, a gente vai trazer um trecho do pronunciamento feito pelo presidente Michel Temer. Havia uma expectativa de que ele pudesse anunciar a renúncia ao cargo, mas não foi isso que aconteceu. Fique ligado e a gente fala disso já já. De volta com o 27 segundos pela RCTV ao vivo aqui nos estúdios da RCTV. Claro que a gente está dando repercussão a todo esse noticiário nacional que envolvem algumas figuras da República, lideranças políticas das mais importantes do país. Hoje, durante todo o dia de hoje, a expectativa era pelo pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, que foi citado em uma delação premiada. O Brasil parou para ver o que Temer tinha a dizer, qual o seu posicionamento em relação ao vazamento das delações dos donos do frigorífico JBS, que é o maior processador de carne do país. Nós vamos acompanhar agora o pronunciamento do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Foi um pronunciamento rápido e contundente, onde ele disse que o governo dele viveu nesta semana 2 importantes momentos, um positivo e outro negativo. Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima. Exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional,
nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a estas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Esse foi o pronunciamento do presidente Michel Temer na íntegra. Alguns pontos têm que ser destacados aí. O início da sua fala começa pelos pontos negativos e positivos. Na mesma semana ele viveu dois momentos distintos. Ele deixou bem claro e fez um apelo para que a estabilidade econômica não sofresse qualquer tipo de abalo com essas denúncias. Talvez no rastro dessa retomada aos poucos do crescimento e da estabilidade econômica do país, o presidente fez esse apelo para que a classe política se unisse em torno do seu mandato, não permitindo que a governabilidade fosse afetada. Isso vai ser muito difícil porque alguns ministros da própria base do presidente Michel Temer começaram a trabalhar no sentido de deixar o governo. O primeiro deles foi o ministro Bruno Araújo, do PSDB, o ministro das cidades, um importante nome jovem, de liderança jovem, que já anunciou que deixa o governo, mesmo sob os apelos de lideranças políticas do PSDB mais experiente, como o próprio senador Tasso Gereissati. Mas o ministro está decidido a entregar o cargo, se não já o entregou, ao presidente Michel Temer. Outro que também anunciou que está saindo do governo é Roberto Freire, presidente nacional do PPS, que é aliado de Michel Temer. O ministro da Cultura anunciou que também deve deixar a gestão. Já Raul Jungmann, que é do mesmo partido de Roberto Freire, os dois, aliás, de Pernambuco, anunciou que fica no Ministério da Defesa. Há um racha claro dentro dos partidos. O que preocupa a gestão Temer a partir de agora não é só a defesa perante o Supremo Tribunal Federal, como o próprio presidente disse e já deu a senha por onde vai fazer essa defesa. A gravação clandestina, não autorizada pela Justiça. Legalmente, ele está falando a verdade. Essa gravação pode ser questionada na Justiça porque ela vai ser usada certamente como prova contra o presidente da República. Mas não houve autorização da Justiça. O gravador quem estava portando era o dono da JBS num bolso e provocou a conversa com Michel Temer. Tudo isso vai ser discutido no âmbito judicial. Mas pairam por aí várias dúvidas sobre a estabilidade do próprio governo a partir de agora. A base vai se manter unida no Congresso Nacional? Ele não conseguia reunir os votos necessários para a reforma da Previdência. Estava num trabalho intenso de articulação e contava com esses números positivos da economia para tentar convencer deputados federais e senadores para a aprovação do projeto da Previdência. É bem possível que a partir de agora essa base se fragilize ainda mais e ele perca votos importantes, apoios importantes dentro do Congresso Nacional. Tudo isso a gente vai ficar acompanhando, claro, com toda a repercussão entre a bancada federal paraibana. Vamos falar de outro assunto agora. A vice-presidência da Confederação Brasileira de Desportos Amador vai ser mais um desafio e trabalho para o deputado estadual Ricardo Barbosa. Ele vai disputar esse cargo no próximo dia 9. O candidato a presidente nessa chapa que Ricardo integra é Ciro Delgado, um ex-atleta olímpico.
Aliás, o trabalho, segundo ele, ultimamente é o que não tem faltado. Eu estou bem, eu tenho trabalhado muito, né? Trabalho incansavelmente. Quem visita minhas redes sociais sabe da intensidade do meu trabalho. Hoje mesmo cheguei pela madrugada do Orçamento Democrático de Patos. Daqui a pouco saio daqui, farei um discurso aqui no plenário e vou para Desterro acompanhar o governador em solenidades importantes. De lá pego um avião, vou para Brasília, de Brasília vou ao Rio e vou chegar aqui no domingo. Então, é assim, tem sido essa a minha rotina, trabalhando incansavelmente. Eu tenho, não se ganha eleição de véspera, mas se o trabalho, né, nos fizer merecedor da renovação desse mandato, tenho certeza que por essa razão eu retornarei à Assembleia Legislativa. Mas o guarda-chuva do PSB está menor ou não está menor para abrigar todos que já estão lá? Não, o PSB é o maior partido com o maior número de deputados na casa, com um grande número de prefeitos, com o governador aí um dos melhores avaliados em todo o Brasil. Então o guarda-chuva do PSB continua cada vez mais amplo, né, e mais cobiçado, e por essas razões. Nós temos o melhor projeto de governo, nós temos uma bancada forte, consolidada, temos uma gestão profícua e exitosa, então que venham outros companheiros para engrossar as fileiras do PSB. Está aí o deputado Ricardo Barbosa, que falou da sua disputa pela vice-presidência da CBDA, mas também falou da projeção sobre a estratégia do PSB. Ele acha que o partido está muito fortalecido e vai ser o partido do alvo principal das maiores filiações, das maiores conquistas nessa estratégia para 2018. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com a repercussão na Assembleia Legislativa de todos os episódios envolvendo o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves. Fique ligado e a gente volta com o terceiro bloco do 27 Segundos já já. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27. A gente está falando aqui de toda a repercussão dessas denúncias em Brasília, esse tsunami político que abalou Brasília com as denúncias feitas, o vazamento, na verdade, da delação premiada dos donos do frigorífico JBS. Na Assembleia Legislativa aqui na Paraíba, claro, a repercussão foi imediata. O deputado Adriano Galdino, ex-presidente da Assembleia Legislativa, opinou sobre esse momento vivido no país. A nação brasileira tem muito a perder. Esses fatos políticos desequilibram a nossa já tão combalida economia nacional, trazendo prejuízos irreparáveis ao Estado brasileiro. Esperamos que a classe política tenha bom senso e que o interesse do Brasil prevaleça sobre o interesse partidário e político e também da classe política. Quem surpreendeu mesmo em sua declaração foi o deputado Tovar Correia Lima, ele que é do PSDB, deputado do primeiro mandato. Ele pediu não só a renúncia imediata de Michel Temer, presidente pelo PMDB, como também a prisão do presidente do seu partido, presidente nacional do seu partido, o senador Aécio Neves. Aécio Neves tem que ser preso e afastado também do Senado da República. Na minha opinião, para ter uma saída mais honrosa, o senador Aécio Neves deveria sim ir para a televisão e renunciar ao cargo de senador da República. E aí discutia na justiça essas outras ações. Eu acredito piamente na justiça brasileira, nas nossas instituições e, acima de tudo, precisamos todos nós louvar a Lava Jato. Se todos nós fizermos isso, deixem as instituições sérias trabalharem e nós receberemos resultados futuros próximos já. Para o deputado Jutaí Menezes, do PRB, no meio de toda essa confusão que se formou, é difícil apontar uma solução para os problemas do país. Muito difícil você fazer uma conclusão num momento como esse, tão próximo dos acontecimentos, mas a nossa Constituição ela não permite fazer uma eleição direta. A oportunidade já ocorreu de fazer as alterações para que isso pudesse acontecer, mas, no meu ver, o ideal seria isso, uma eleição direta para escolher um presidente, aquele que possa reagrupar, que possa unir o país. O deputado Renato Gadelha, que é do PSL, fala da legalidade que deve ser seguida para resolver todo esse impasse no país. A Constituição Federal prevê eleições indiretas, caso haja o afastamento do presidente Michel Temer.
nós estamos numa sinuca de bico, usando uma linguagem popular, porque nós temos que manter a constitucionalidade para evitar um golpe de Estado, ou jurídico, ou militar, ou de qualquer outra natureza. Mas a Constituição prevê eleição indireta pelo Congresso. E o povo brasileiro não vai aceitar que esse Congresso, que está tão manchado, tão maculado, tenha o poder de escolher o novo presidente. Aí temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional, votar de imediato, para que seja possível antecipar as eleições presidenciais. O deputado estadual Ranieri Paulino, do PMDB de Temer, também defende a tese de novas eleições no país. O momento que nós vivemos é de alta tensão e com os fios desencapados. Então, nós temos todos assumirmos essa responsabilidade quanto a isso. Inclusive, o próprio presidente da República tem que assumir a responsabilidade, pensar no que é melhor para o país. Todas essas possibilidades constitucionais têm que ser levadas em consideração. Melhor para o país inclui a renúncia? Inclui a renúncia, sem dúvida alguma. Isso é uma possibilidade que, inclusive, tem amparo constitucional. O que não tem amparo constitucional, e talvez é o que satisfaria melhor o desejo popular, seria novas eleições. Esse é algo que está ganhando muita força, está nas ruas, mas não tem ainda amparo constitucional. Tem que se fazer uma alteração constitucional para que isso aconteça. É claro que precisamos todos ter muito equilíbrio, mas a denúncia é muito grave, sem dúvida alguma, tem que ser apurada na sua inteireza e ser dado respostas rápidas, porque o Brasil não aguenta mais estar nesse período de recessão econômica, de crise institucional. Eu acredito que as instituições precisam, inclusive, com muita serenidade, dialogar de forma, sem nenhum tipo de paixão política partidária ou vaidade, pensando no país. O deputado Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores, não quer que o Congresso, na sua composição atual, participe da escolha de um possível novo presidente. O Congresso, ele também, com raras exceções, não tem moral hoje, de eleger um presidente, ele fazer uma eleição direta. Então nós temos que ter eleições diretas, entendeu? E a população brasileira decidir quem de fato deve ser o presidente desse país. E as questões das reformas, essas questões, elas não vão, estão enterradas, porque esse Congresso não tem também moral mais para encaminhar a mínima reforma nesse país. E nós temos que fazer uma reforma eleitoral, entendeu? Temos que fazer reformas de previdência, todas as reformas, mas não nos moldes que o governo tem, esse governo golpista está fazendo. Então ele agora está derrotado mesmo, ele não vai renunciar, porque ele vai levar no capricho, mas ele vai ser botado para fora pela justiça e pelo povo. O deputado estadual Anísio Maia, que também é do PT, é defensor das eleições diretas. Esse homem está completamente podre. Aliás, já estava, mas a podridão agora é pública. Essa é a grande diferença. Não tem nenhuma legitimidade, nem ele, nem a quadrilha que tomou o poder junto com ele. Está tudo exposto ao público pela primeira vez. Agora, deputado, todos os grandes partidos estão envolvidos nas denúncias de corrupção no Brasil. Qual é a saída para a classe política? Primeiramente, eleições diretas já. O povo brasileiro tem que eleger um novo presidente da República num ambiente democrático, num ambiente de disputa de ideias e de proposta. Primeira coisa. Segundo, tem que ter uma constituinte no Brasil exclusivamente para escrever uma nova regra partidária no Brasil. É a única saída que nós temos. Uma constituinte exclusiva, eleita por pessoas que não serão candidatas a nada na próxima eleição, para redigir uma nova regra partidária. É a única saída para o Brasil. Nada que sair desse Congresso tem legitimidade, vale para nada, porque é tudo feito na base da negociata. Está aí a posição de alguns deputados estaduais diante dessa crise que se instalou no país mais uma vez, uma crise institucional, política, moral, quer dizer, é aquela tempestade perfeita, falta apenas essa repercussão dessa crise atingir também os índices de economia do país. Esperamos que não, claro,
que o Brasil consiga, aos poucos, retomar sua credibilidade, inclusive no mercado externo. Agora, tem duas teses aí. Uma pela constitucionalidade, que seria a convocação pelo Congresso de uma eleição indireta. É o que prevê a Constituição no caso da vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff já sofreu o processo de impeachment. Com a saída eventual de Michel Temer, o Congresso teria que convocar uma eleição indireta. E qualquer cidadão brasileiro pode se candidatar nessas eleições indiretas. Para dar um mínimo de credibilidade, o Congresso Nacional poderia pensar num nome alternativo, que não saísse necessariamente da classe política. Um economista, talvez, um jurista, ou mesmo um ministro de um superior tribunal. Fala-se muito no nome da atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Eleições diretas é um poder paralelo que os próprios políticos têm na manga do paletó. Eles querem mudar a Constituição. Existe, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição do deputado federal Miro Teixeira, que é do Rio de Janeiro, para que se antecipe eleições diretas. O problema da convocação das eleições diretas nesse momento, apesar de ter o referendo popular, o voto popular para a escolha do novo dirigente do país, é de que qualquer um desses acusados na Lava Jato, seja ele o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, o atual presidente Michel Temer, o próprio Aécio Neves, todos eles poderiam participar como candidato das eleições dessa convocação de eleições diretas, como candidato, porque não há nenhuma condenação em segundo grau e eles não foram condenados em nenhum crime que imputasse a inelegibilidade dos seus mandatos. Aí o Brasil teria eleito novamente um suspeito de participação de todas essas fraudes e ele teria, claro, o descaramento de dizer que foi o povo que colocou ele no poder novamente e que o povo estava salvaguardando a honestidade dele. A gente vai para mais um intervalo e volta aí em seguida aqui com o 27 segundos. Vamos continuar repercutindo essa situação de crise no país entre os deputados estaduais. De volta com o 27 segundos, vamos continuar aqui com toda a repercussão sobre essa crise política, a repercussão na Assembleia Legislativa entre os deputados estaduais. Vamos trazer tudo o que aconteceu hoje na Assembleia. A Assembleia teve audiência pública pela manhã para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas além desse assunto, desse tema da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que pautou os comentários, as entrevistas dos deputados estaduais, o trabalho da imprensa que cobre as atividades do Legislativo no dia a dia, foi realmente a crise instalada no país a partir do vazamento da delação premiada dos donos da JBS. E essa delação premiada promete avançar sobre outras lideranças políticas. Os noticiários nacionais de comentaristas políticos que têm informações privilegiadas em Brasília dão conta de que outra fase dessa delação pega em cheio o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o senador José Serra, além de outras figuras carimbadas. Vamos ver os próximos passos dessa delação premiada. Uma informação é de que os donos da JBS teriam repassados para uma conta na Suíça cerca de 300 milhões de reais para a principal estrela do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, a JBS promete não ficar apenas na figura de Aécio Neves, o tucano, nem da figura do PMDBista Michel Temer. Vai ter ainda muita denúncia e o dono do frigorífico, para fazer aqui uma brincadeira com as palavras, o dono do frigorífico promete dar os nomes aos bois. O deputado estadual Jeová Campos, que é do PSB, diz que o povo é soberano. Segundo ele, as eleições diretas podem ser instituídas através da PEC. Mudar as regras pode definir uma possível sucessão de Michel Temer. Lamentavelmente, estamos diante de um cenário extremamente grave. É lamentável, entristecedor o que está acontecendo no Brasil. Só vejo uma saída: eleições gerais no país. Não consigo ver outra alternativa. E por que tenho essa conclusão?
Eu vou lhe fazer duas perguntas. Quem foi que financiou com dinheiro escuso os deputados e senadores que inclusive elegeram Eduardo Cunha? Foi o próprio Eduardo Cunha. Depois que descoberto a grande fraude, a grande corrupção, Eduardo Cunha depois está preso. Só que Eduardo Cunha foi preso e não levaram com ele os seus parceiros. E quem são esses parceiros? Deputados e senadores e o próprio Michel Temer. Como é que agora esse Congresso pode fazer eleições indiretas para concluir esse mandato? Ele não tem legitimidade. Cara, deputado, antecipar a eleição direta não é beneficiar os que estão acusados, não, porque a exemplo de Aécio, de Lula, de Temer, nenhum foi condenado, nenhum ficou inelegível, eles podem disputar uma eleição direta. Eu entendo, pior que seja a decisão tomada pelo cidadão brasileiro, essa é uma decisão do povo. Se na República todo poder emana do povo, esse nome deve ser exercido, então o próprio povo deve ser chamado. É essa justificativa de que o povo votando e elegendo um candidato, mesmo ele com todas essas implicações na justiça, estaria com a salvo-conduta para o seu mandato. E não é bem assim que funciona. Nem sempre essa decisão é a melhor. A gente tem isso na história. Na própria Bíblia, a gente tem uma decisão equivocada no calor das emoções. O deputado estadual Evásio Bezerra, líder do governo Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa, e ele que é filiado ao PSB, destacou que o governador Ricardo Coutinho nunca cedeu aos encantos do presidente Michel Temer, que mudou a opinião de antigos oposicionistas. É difícil saber ali quem não teria. E todos nós, se não sabíamos, imaginávamos de que o presidente Temer não ia ficar fora desse grupo. Agora, digo também, com toda franqueza, eu particularmente eu não sabia nem imaginava que teria a proporção que teve, a extensão que teve, a rapidez que teve e, acima de tudo, os documentos ou as provas que são irrefutáveis e indefensáveis. Então a situação do país hoje, se já era complicada, se já era crítica, agora mais uma vez eu tenho aqui que destacar a visão do governador Ricardo Coutinho. A situação caótica do país e dos estados. Todos sabem que os prefeitos que compareceram à reunião com o presidente saíram de lá rindo à toa pelo praticamente perdão que foi dado às dívidas dos municípios. E ontem, inclusive na hora em que o presidente era comunicado dessa verdadeira bomba, desse tsunami, estavam reunidos quase que a totalidade dos governadores do Nordeste que foram convocados pela presidência, exceção do governador Ricardo Coutinho. O senador paraibano Lindenberg Farias, que é do PT lá pelo Rio de Janeiro, quer a união dos partidos para reestruturar a presidência da República. Eleição direta, a gente quer conversar com todos os partidos sobre isso, que agora não é mais uma questão a questão do país. E cada um lança seu nome. E aí o presidente que foi eleito sai com força, para um lado ou para o outro. É hora de chamar o povo. Quando se tem crise, uma crise dessa dimensão, o povo tem que ser consultado. Mas para um mandato tão curto, você acha que isso seria atrativo para alguns Mas seria atrativo. Pô, você está brincando? O que mais tem é candidato a presidente da República. Senador, o senhor seria candidato? Não, eu não. Nosso candidato é o Lula, para vencer a eleição. Tá aí, a intenção é essa, colocar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a presidente o mais rápido possível numa eleição direta. E hoje, como eu disse no início do programa, a Assembleia Legislativa discutiu a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a presença do secretário de Planejamento e Gestão, Waldson de Souza. As principais queixas sobre a LDO, sobre o tratamento dado aos poderes, veio do reitor da UEPB, Rangel Júnior. Ele respondeu às acusações de governistas de que os problemas da instituição são de gestão e não do governo. O governo controla de forma plena tudo que acontece na universidade, tudo, absolutamente. Mas ela não tem autonomia? A autonomia é uma frase, a autonomia é uma palavra que carece de pleno conteúdo. Porque na prática não há um passo dado na universidade que não seja do controle e da autorização do governo do Estado, em todos os sentidos. Então, eu inclusive encaminhei um documento ao governador ontem, solicitando que estas expressões má gestão, dita por membros do governo, sejam esclarecidas, se estão se referindo
a suposta análise da incompetência ou da incapacidade de gestão, que é livre qualquer pessoa criticar um gestor por achar que é ruim quando isso vem da autoridade governamental, se atribuída a esse tipo de análise de dificuldades da gestão, ou se esse má tem um conteúdo moral, se tem um conteúdo ético, porque pode se referir a mau uso dos recursos disponíveis na instituição. Está aí o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior. Uma medida provisória articulada pelo ministro Gilberto Kassab pode permitir que as operadoras de telefonia não paguem multas e usem o dinheiro para investir na própria empresa. A lei, neste momento, beneficia a Oi. Perto da falência, a operadora poderá deixar de pagar 10 bilhões de reais que deve aos cofres públicos. É o escândalo das teles. Na manchete do jornal Folha de São Paulo, o resumo da medida provisória. Oi poderá trocar dívida por investimentos. Se passar a valer, empresas de telefonia em grave situação financeira poderão converter as dívidas de multas aplicadas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, em investimentos em banda larga. Quem colaborou com a medida provisória e nos bastidores trabalha para que ela passe a valer é o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. Mas não é só a Oi que Kassab está empenhado em ajudar. Desde o começo do ano, o ministro tenta aprovar no Congresso um projeto de lei que, segundo especialistas, deve beneficiar não apenas uma, mas todas as operadoras. No setor de telecomunicações, a possibilidade de edição de uma medida provisória levantou mais uma vez a suspeita de que se trata de uma iniciativa para socorrer a Oi. A empresa de telefonia tem uma dívida bilionária e está em recuperação judicial desde o ano passado. A dívida é de 65 bilhões de reais. 15 bilhões desse total são multas aplicadas pela Anatel por má prestação de serviços ao consumidor. E é esse valor que, segundo a medida provisória, seria trocado por investimentos. Transformar uma multa que resulta de uma má prestação de serviço em algo que vai te beneficiar porque você vai investir na sua rede, mesmo que de forma que não fosse tão lucrativa, mas vai investir na própria rede, a gente acredita que a Oi não tem esse dinheiro, na verdade, né? Ela está quebrada. Se a empresa não tem como pagar credores, de onde tiraria 10 bilhões de reais para aplicar em investimentos? A Oi é concessionária de um serviço essencial, que é a telefonia. Está em cerca de 3 mil cidades brasileiras e em muitas delas é a única operadora. Nesse cenário em que de dificuldade de negociar o plano de recuperação judicial com os credores, o ministro Kassab, o Temer, enfim, vem com mais essa boia de salvação para a Oi que compromete, na verdade, o interesse público. Se editada, a medida será mais um presente para as operadoras. Porque a proposta da nova lei de telecomunicações, que tem apoio, mais uma vez, do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, já prevê o perdão de dívidas cobradas por falhas na prestação de serviço. Além da transferência de bens e imóveis da época das privatizações para as operadoras de telefonia. Um patrimônio de 100 bilhões de reais, segundo o Tribunal de Contas da União. Carlos não teve perdão, ao contrário, pagou pelo que não devia. Cliente da Oi, ele mudou de plano com a promessa de que não pagaria multa em caso de cancelamento, mas não foi o que aconteceu. Quando eu fui cancelar, eles me falaram que pelo tempo de 6 meses, que eu pagaria uma multa de R$200. Carlos acha que o consumidor é constantemente desrespeitado pelas operadoras. Para ele, essas empresas precisam de mais fiscalização da Anatel e não de ajuda para continuar lucrando. Não merece, principalmente pela forma que eles tratam a gente, né, como cliente. Nós só somos bem tratados, nós clientes, quando vamos assinar algum contrato com eles, alguma coisa assim. Mas quando você necessita deles para alguma coisa, eles fazem você de idiotas, né? Vamos ao outro lado. A Oi disse que não vai comentar o assunto. O Ministério das Comunicações informou que a questão deverá ser encaminhada à Anatel. A agência, no entanto, alegou que não conseguiu uma resposta da área técnica. A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto ainda não se manifestou.
Com essas informações, chegamos ao final do 27 segundos desta quinta-feira, aqui ao vivo na RCTV. Você fica agora com o programa Vida Retada. Roberta e Zé Vieira traz aí mais uma experiência pelas estradas, pelas ruas desse país. Fique ligado na programação da RCTV, do seu jeito, para você.